vai enfrentar o lanternaço do Brasileirão, o Sport, lá na Arena Pernambuco. Pode terminar a rodada, inclusive, líder do Brasileirão, né? Bruno Halpern traz os detalhes do Flamengo pra gente. Está aqui falando direto do CT do Flamengo. Fala aí, cara. Salve, salve, Escobar, um grande abraço a todos. O Flamengo que fez o último treino agora pela manhã aqui no Ninho do Urubu, antes de encarar o Sport amanhã, 6h30, na Arena Pernambuco. Os jogadores terminaram de almoçar nesse momento, 3 horas da tarde, parte o voo fretado rumo ao Recife. Como a gente vem falando ao longo da semana aqui no Globo Esporte, o técnico Felipe Luiz tem 11 desfalques para essa partida, 7 jogadores que estão com suas seleções e outros 4 que seguem no departamento médico. Estou falando aí do Pedro, do Léo Ortiz, do Jorginho e do Alan. Bom, entre as novidades que podem aparecer no time titular amanhã, em relação à última partida, tá o João Vitor na zaga, o Royal na lateral direita, o Saul no meio-campo e também o Luiz Araújo no ataque. Também no ataque, o Bruno Henrique está liberado para a partida depois do julgamento de ontem no STJD. É o Flamengo tentando retomar a liderança do Brasileirão contra esse Sport que vem apavorado, 5 derrotas consecutivas. Claro, para assumir a liderança, o Flamengo precisa vencer o Sport e dar aquela secadinha no Palmeiras que encara amanhã o Santos no Clássico. Escobar, bom fim de semana, amigo. Pô, para você também, aproveite bastante. Bruno Halpern nasceu para ser repórter. Como o Bruno já falou, Bruno Henrique está liberado para jogar, ele foi multado, a decisão não cabe recurso, o caso está encerrado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Em pouco mais de 2 horas, assunto encerrado. Bruno Henrique, que participou do julgamento de forma online, se livrou da suspensão de jogos, mas foi multado em R$100 mil. Acredito que a análise em relação ao fato, ao que de fato ocorreu, foi fundamental para, inclusive, diferenciar esse caso recente agora do Bruno com o caso da Operação Penalidade Máxima, ou seja, ficou evidente com a análise profunda do caso que o que aconteceu aqui foi algo completamente distinto e, portanto, não caberia aplicação do artigo 243 nem 243-A. O artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva fala em atuar de modo prejudicial à equipe que defende. E o 243-A em atuar de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado da partida. Bruno Henrique era acusado de forçar um cartão amarelo em jogo contra o Santos em 2023, o que beneficiou apostadores. Dos 9 auditores do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, 6 votaram contra a suspensão de Bruno Henrique. A votação foi unânime com relação ao pagamento de multa. Resultado diferente do primeiro julgamento, quando Bruno Henrique foi condenado e suspenso por 12 jogos. Dessa vez, por se tratar da segunda instância do julgamento, não cabe recurso. Estou falando aqui em nome do Bruno, né? Acabei de conversar com ele, está muito feliz, né, com o resultado. Acreditávamos muito na seriedade do tribunal e a gente viu essa seriedade ser aplicada, né? E o Danilo, hein? Zagueirão do Flamengo, foi entrevistado do Abre Aspas, do GE. Globo. A gente vai mostrar uns destaques agora. Sempre bom ouvir o Danilo, né? Olá, pessoal. Sou o Danilo, zagueiro do Flamengo e da Seleção Brasileira, 34 anos. Ô, Danilo, você dispensa apresentações, né, meu camarada? Mas conta aí, tá desde janeiro no Flamengo, né? Seu clube do coração. E vai jogar uma final da Libertadores em 2 semanas. É especial, sem dúvida nenhuma, é especial. As pessoas fazem algumas perguntas, tipo, como é jogar ou fazer parte desse momento, jogando pelo time do coração e coisas desse gênero. Eu disse que eu não sei explicar, porque eu vou saber só quando eu viver. O Flamengo é um mundo, o Flamengo é uma emoção e uma questão de sentimento, de muitas vezes até pouca razão. Ou você encontra um equilíbrio bacana em que você consegue se manter ali, ou você não pensa em nada, não vê nada, não pensa em nada. O Felipe, como jogador, ele era um pouco mais introspectivo, assim, um pouco mais calado. E como treinador agora é o contrário, ele é muito comunicativo, fala muito. No começo eu nem sabia muito bem como me dirigir a ele, sabe? Hoje em dia eu chamo ele de prof. Foi um dos fatores determinantes, tá, para eu vir pro Flamengo. O Neymar, cara, eu já te digo, e isso eu posso defender. O Neymar se dedica pro futebol, tá? Ele treina, ele se cuida. Fico chateado e eu torço muito, muito, muito para que ele possa ter saúde para jogar ainda há alguns anos e que esteja na seleção brasileira para jogar a Copa do Mundo.
Muito provavelmente o próximo ano é meu último ano como atleta profissional, assim. É um projeto que eu tenho de muitos anos, que eu queria jogar até os 35. Calhou de conseguir que fosse chegar no Flamengo. Eu acho que a galera não fala abertamente disso, assim, mas eu não tenho problema nenhum. É um pouco aterrorizante pensar em deixar de jogar futebol. Quanto mais cedo você conseguir entender e se preparar e fazendo outras coisas, e vendo que a vida é feita de outras coisas também, isso te ajuda a estar um pouquinho mais tranquilo. Mas é um terror. Não deve ser fácil mesmo, né? A tabela do Brasileirão tá aqui no telão para você. Botafogo está em sexto, é uma zona de classificação ali para pré-Libertadores, ainda não na fase de grupos, mas se conseguir chegar em quinto ali, já vai direto para a fase de grupos. Mostrar os próximos jogos do Botafogo para você. Importante dizer que o Botafogo joga 3 partidas em casa das 5 que faltam, e se vencer essas 5 partidas, o Botafogo vai conseguir a vaga para a Libertadores. Não importa se é pela pré ou direto na fase de grupos. Agora eu quero falar de Fluminense, mostrar La Vega, 20 anos, Lescano, 21. Chegaram em janeiro, contrato longo, 5 temporadas, só que eles não jogam, né? 3 técnicos diferentes já, Mano Menezes, Renato Gaúcho, agora o Zubeldia e nada. O uruguaio La Vega, inclusive, ele tem só 5 jogos pelo Fluminense. O Zubeldia revelou essa semana que ele está treinando na lateral esquerda. Uma possibilidade aí de conseguir, de repente, uma vaga para jogar. E o Lescano, esse jogou 11 jogos, custou 26 milhões de reais, jogou 13 minutos nos últimos 5 meses. Andou até sendo cotado aí para ir para o Cerro Porteño do Paraguai, mas o pai dele disse que ele ainda não vai sair não, tá? Vamos lá então, o técnico Arthur Elias divulgou a lista das convocadas para os amistosos. O Ronaldo, os dois jogaram ontem. Mbappé chegou a 400 gols na carreira, classificou a França para a Copa. Para o Robozão deu ruim. O Mbappé tinha só 19 anos quando ganhou a Copa do Mundo de 2018. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Foi artilheiro em 2022 com direito a 3 gols na final. Gol da França! Mesmo assim, o título escapou. Agora o homem está focado na missão 2026. A França fez 4-0 na Ucrânia e garantiu a vaga na Copa. Claro que o astro foi o Mbappé. Bateu esse pênalti com nojo. E aproveitou a sobra para fazer um gol meio feinho, mas muito especial. O de número 400 na carreira. Então, para você ter uma ideia, o Messi tinha 27 anos e 3 meses quando chegou aos 400 gols. Cristiano Ronaldo tinha 28 anos e 11 meses, quase 29. O Mbappé ainda nem tem 27. É ou não é um artilheiraço? Enquanto o Mbappé comemora os 400, Cristiano Ronaldo está tentando chegar aos 1000. Faltavam só 47 antes desse jogo contra a Irlanda. E agora, Ronaldo! Continua faltando. Tiro de meta para a seleção da Irlanda. CR7 passou em branco e ainda acertou esse cotovelaço no O'Shea. Bateu nele e ainda chamou o cara de chorão. Mas o VAR estava de olho, CR7. Robozão na rua, para delírio dos irlandeses, que venceram por 2-0 e ainda tentam uma vaga na repescagem. E Portugal, que podia ter se garantido na Copa nesse jogo, vai precisar vencer a Armênia na última rodada. E sem o Cristiano Ronaldo suspenso, né? A Armênia era uma boa para ele ficar mais perto do tão sonhado milésimo gol. Ó, domingo, dentro do esporte. Lembrando que lá no julgamento de setembro, o Bruno Henrique tinha sido condenado pelo STJD a 12 jogos de suspensão. Desde então, ele vinha atuando sob efeito suspensivo. Ontem, no novo julgamento no STJD, decidiu por uma multa de R$100 mil para o jogador, por 6-3. A maioria dos auditores entendeu que o Bruno Henrique, sim, compartilhou informações privilegiadas, mas que essa atitude não teria manipulado o resultado da partida contra o Santos lá em 2023 e também não teria prejudicado o Flamengo nessa situação. O Bruno Henrique foi denunciado por ter forçado um cartão amarelo e assim ter beneficiado apostadores no jogo contra o Santos pelo Brasileirão de 2023 lá no Mané Garrincha. O Bruno Henrique ainda vai responder na esfera
comum. Lembrando que em abril desse ano a Polícia Federal indiciou o jogador por fraude esportiva. Bom, com Bruno Henrique, o Felipe Luiz encerrou agora há pouco a preparação para encarar o esporte no último treino aqui no Ninho do Urubu. Os jogadores estão indo para o almoço. Nesse momento, 3 horas da tarde, inicia o voo rumo a Recife. Como a gente vem falando ao longo da semana aqui no Taon, o técnico Felipe Luiz tem 11 desfalques para essa partida, 7 jogadores que estão com suas seleções e outros 4 que estão no departamento médico. Relembrando essa lista rapidinho, jogadores que estão com as suas seleções: Alexandro, Danilo, Plata, Carrascal, Vinha, Varela e Arrascaeta. E os jogadores que estão no departamento médico: Pedro, Alan, Léo Ortiz e Jorginho. Assim, entre as novidades que podem aparecer no time titular amanhã em relação à última rodada do Felipe Luiz, estão o zagueiro João Vitor, 18 anos, primeira vez como titular nesse Campeonato Brasileiro, também o Emerson Royal na direita, meio campo deve ter o Saul e também no ataque o Luiz Araújo. Vamos projetar um provável Flamengo para encarar o Lanterna Sport amanhã às 6h30 na Arena Pernambuco. Campinho na tela aí para vocês com o Rossi, aí o Emerson Royal, zaga formada pelo Léo Pereira, João Vitor e o Ayrton Lucas na esquerda, meio campo de Pulgar, De La Cruz e também o Saul, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique, que, como a gente conversou no início da nossa entrada ao vivo aqui no Ninho do Urubu, está liberado para jogar essa partida. O Flamengo podendo retomar a liderança do Brasileirão contra esse esporte que vem numa grande crise, lanterna, 10 jogos sem vencer, 5 derrotas consecutivas. Lembrando que para o Flamengo assumir a liderança, claro, vai ter que dar uma secadinha depois no Palmeiras, no clássico contra o Santos. Minha amiga Joana, um bom fim de semana nos vemos. Apostadores na Inglaterra. E aí, como vai? Pela primeira vez, Lucas Paquetá se dispôs a falar sobre as acusações de ter levado 4 cartões amarelos de propósito para beneficiar apostadores em partidas do Campeonato Inglês entre 2022 e 2023. Num quarto do hotel em que a seleção brasileira está hospedada em Londres, o meio-campo do West Ham demonstrou, acima de tudo, alívio. Eu lutei muito contra isso. E é muito difícil você não poder falar, né? Você escutar várias narrativas e não poder contar o seu lado da história. Depois de mais de 2 anos de investigações e depoimentos, uma comissão independente concluiu no fim do mês passado não haver provas suficientes do envolvimento de Paquetá. Ele foi absolvido das acusações. A Federação Inglesa, que moveu a ação, terá que pagar 90% dos custos do processo e não vai recorrer da decisão. O brasileiro recebeu uma repreensão por não ter colaborado com as investigações, mas nenhuma pena que o impeça de exercer a profissão. Está livre para jogar. Agora é desfrutar desse momento, né? Poder voltar a jogar um pouco mais leve, né? Sem esse peso, sem esse medo e ser feliz dentro de campo. Mas algumas marcas ficaram. O jogador vivia um bom momento quando as acusações vieram à tona. Perdeu oportunidades? Todo mundo sabe que realmente eu tinha uma transferência para o City. Provavelmente eu assinaria na semana que eu recebi a carta. Psicologicamente eu acho que foi onde eu mais fui afetado, assim, né, pelo medo dessa indecisão, dessa incerteza do meu futuro. Aqui na seleção, as portas nunca se fecharam totalmente para Lucas Paquetá durante todo esse processo. Ele chegou a ficar de fora de algumas listas, mas em comum acordo. Agora tem o caminho livre para disputar a segunda Copa da carreira. Com Carlo Ancelotti, esteve em 3 das 4 convocações. Ele sabe que o momento é de reconquistar espaço e de jogar quando for possível. Me sinto muito à vontade de jogar no meio-campo, de um segundo homem no ataque, ali um 10 por trás do camisa 9. É uma formação que eu tenho algumas opções para jogar e isso me favorece. Lucas Paquetá também se prepara para revelar novos bastidores de todo o caso. Ele ainda estuda com os advogados como e quando fazer isso, mas gostaria de se manifestar uma última vez, antes de encerrar esse capítulo das vidas pessoal e profissional. Tem bastante coisa que eu ainda quero falar, mais detalhado, mas vai ser em outro momento e as pessoas vão poder ver a grandeza do que foi o caso, o maior caso de aposta da história do futebol inglês, os detalhes do que eu passei, não do que foram contados, porque tem muita coisa que não é verdade, que foi contada, e eu vou esclarecer tudo.
Tá começando o Globo Esporte, sextou, né? Te aviso, inclusive, que o Globo Esporte amanhã começa mais cedo, 12h10. Isso porque 13h tem Brasil e Senegal ao vivo na Globo, direto de Londres. E é pra lá que eu vou conversar com Júlia Guimarães. Pô, que saudade de você, querida Júlia. Conta tudo de seleção brasileira pra nós aí, Júlia. Oi, Escobar, tudo bem? Saudade também. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Ingressos esgotados, viu, para esse jogo entre Brasil e Senegal. Cerca de 60 mil torcedores são esperados nas arquibancadas do estádio do Arsenal. Inclusive, o último treino da seleção hoje pela manhã, aqui em Londres, foi lá no palco do jogo. Em relação a time titular, Escobar, expectativa de mudanças na defesa. E a principal novidade deve ser a escalação do Militão, um zagueiro, na lateral direita, mas o técnico Carlo Ancelotti mantendo ali a base do time titular que goleou a Coreia do Sul na última data FIFA. A gente separou aí também um campinho com os prováveis 11 titulares do Brasil. Ederson no gol, Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro de volta à lateral esquerda, Casemiro e Bruno Guimarães são os volantes, Estevão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrigo mais à frente. A gente separou um trechinho da entrevista do Carlo Ancelotti hoje explicando o motivo de improvisar um zagueiro na lateral, perdão, vamos ouvir. Militão tem um perfil diferente de outros lateral direito, como pode ser Wesley, como pode ser Wanderson, e obviamente le vou pedir a ele se vai jogar nessa posição, diferente maneira de jogar, comparándolo com os outros. É uma opção que podemos ter na Copa do Mundo, essa que dá mais solidez ao equipe atrás. Carleto também falou sobre a adaptação dele ao Brasil, essa vida nova aí de treinador da nossa seleção. Não, eu não estou acostumado a trabalhar de vez em quando. Eu trabalhava todos os dias, e agora é diferente, é muito bom para mim. Tenho a oportunidade de trabalhar em um muito bom ambiente, de conhecer outro país. O Brasil é um país fantástico, a recepção no país ha sido espetacular. A gente gosta muito de você, Ancelotti. Ele falou também da importância de se ter uma defesa forte. Você viu, né? Por isso a escalação do Éder Militão. Citou, inclusive, a seleção brasileira da Copa de 94, campeã, tetracampeã do mundo. Passava nada, né? Porque tinha lá o Dunga, o Mauro Silva na frente da defesa. Lá na frente, lembra, né? Romário e Bebeto. O Ancelotti sabe bem disso, provou desse veneno. Ele era auxiliar do Arrigo Sacchi, que era o técnico da seleção italiana. Foi vice para nós, né, Ancelotti? Ó, daqui a pouco tem a entrevista do Paquetá, agora um gostinho para a torcida do Flamengo. O Flamengo procurou o cara 2 vezes, Paquetá disse que estava querendo voltar, hein? Na verdade foram em 2 momentos diferentes. O primeiro momento era ainda quando o Braz estava no Flamengo. Existiu esse contato, eu sei do desejo do Flamengo e eles sabem do meu desejo, da minha paixão pelo clube. O segundo momento, por incrível que pareça, foi quando eu já sabia, né, já tinha terminado tudo, eu já sabia que eu poderia continuar jogando normalmente. Eu tive algumas conversas com o Felipe e eu tentei muito, só que infelizmente, né, mais uma vez eu entrei naquela tipo de respeitar o meu clube, de não forçar nada. As portas eu sei que vão estar sempre abertas para mim. E eu sei que em algum momento essa volta vai acontecer. Fala, nação, vamos com tudo. Vamos falar um pouquinho agora aqui, depois dessas notícias do Globo Esporte. Olha o Paquetá aí. O Paquetá, ele falou aí do desejo de voltar, né? Fala aí sobre o retorno do Flamengo, revela a conversa com o Felipe Luiz. Ele falou aí ontem, numa entrevista aí, né, pro JN, o Paquetá, né, o Meia detalhou as conversas aí sobre uma eventual volta ao Flamengo, né? Paquetá falando aí do retorno nessa quinta, então, em entrevista ao Jornal Nacional, né, o meio-campista Paquetá, revelado pelo Flamengo, quebrou o silêncio sobre o período que foi investigado na Inglaterra por supostas irregularidades, né, relacionadas a apostas esportivas. Isso mesmo, galera. Recém-absolvido, então, o jogador do West Ham, ele revelou aí ao jornal, né, que está vivendo agora um momento de alívio e reconstrução, né, quase 2 anos depois das incertezas, do desgaste emocional, né, dos impactos significativos que teve aí na sua carreira, né. O Paquetá também revelou que durante esse tempo de incerteza aí chegou a avançar em conversas com o possível retorno ao Flamengo. As negociações aconteceram em 2 momentos distintos, né, sendo que no mais recente o atleta chegou a conversar com o Felipe Luiz, que
que já fazia parte da comissão técnica do clube carioca. Abre aspas aí pro Paquetá. Sim, na verdade foram dois momentos diferentes. O primeiro momento era ainda quando o Marcos Braz, né, estava no Flamengo, existiu esse contato. Eu sei do desejo do Flamengo, eles sabem do meu desejo, a minha paixão pelo clube, então é algo que sempre acontece. Assim que eu fui acusado, né, que ia iniciar todo o processo de julgamento, o Braz, ele foi na minha casa, fez a proposta, perguntou o que eu pensava. Óbvio que eu quero voltar ao Flamengo, mas naquele momento ainda estava meio balançado, né, na minha decisão do que eu ia fazer. E aí eu conversei com o diretor do West Ham também e falei, né, o Braz, eu quero voltar, sei que vou me sentir bem no Flamengo, mas não posso ser ingrato com o clube que está me apoiando muito. Eles me apoiaram muito e em todos os momentos me ajudaram, né, em diversas situações. Então eu não podia forçar uma saída, né, do lugar que eu estava ali. Então isso também envolve minha família. Então eu falei assim, eu quero que vocês resolvam isso, mas existiu sim uma troca com o Flamengo. E completou o meia, o Paquetá. Vamos dar uma olhadinha aí, galera, um pequeno trecho aí, como que o Paquetá deu essa entrevista então aí pro jornal ontem. Vamos lá. Para minha família, acho que eu e minha esposa passamos por 2 anos longos aí, dolorosos, mas com um final feliz pra gente. História completa, apesar dessa punição, não tive uma punição real nem de tempo, nem financeiramente. Eu tô muito mais leve, né? Esse medo ficou para trás, eu pude comprovar, né, a minha inocência, vencer esse caso e poder fazer o que eu amo normalmente. Como consequências das investigações, Paquetá deixou de se transferir para o Manchester City e ficou afastado da seleção em algumas oportunidades. Agora vê mais concretas as chances de disputar uma segunda Copa do Mundo. Ele esteve nas 3 últimas listas de Carlo Ancelotti. Sempre me coloco à disposição para tá ajudando a equipe, para poder jogar onde ele desejar que eu jogue. E acho que essa confiança, essa troca existe e ele me conhece bem. Mesmo absolvido, Paquetá ainda quer e acha que precisa apresentar a versão dele da história, mas prefere esperar um pouco para conseguir reunir toda a documentação que ele e os advogados julgam necessária. Tem bastante coisa que eu ainda quero falar, mais detalhado, mas vai ser em outro momento e as pessoas vão poder ver a grandeza do que foi o caso. O maior caso de aposta da história do futebol inglês, os detalhes do que eu passei, não do que foram contados, porque tem muita coisa que não é verdade, que foi contada, e eu vou esclarecer tudo.